É, nós estávamos falando sobre o experimento de dois alunos de Rutherford, que é Geiger e Marsden, que consistia em bombardear lâminas ou lamínulas, né, com partículas alfa, que eram emitidas a partir de um elemento químico chamado de polônio, né? Esse polônio foi um dos elementos descobertos pela Marie Curie, né, batizado como polônio em homenagem ao seu país, né, natal. Então, o que consistia esse experimento, né? Então, você tem aqui um bloco, em geral era bloco de chumbo, né? Com a perfuração, algumas placas limadoras, né? Com as perfurações, onde esse material emitia partículas alfa, formando um feixe, né? De partículas atravessáveis aqui e colidia com aquela lâmina metálica. Lembrando, pessoal, que é o seguinte, a maioria dos livros e tal, conta-se a história que ele usou lâmina de ouro, tá? Só que na realidade, aliás, eles, né, o Marsden, né, e o Geiger, eles usaram várias lâminas, né? E a expectativa deles era a seguinte, vamos pensar aqui, ó, foi aqui que eu parei a aula passada, ó. Eu vou jogar partículas, né, sobre uma lâmina e a expectativa é o seguinte, deixa eu pausar bem aqui, ó, onde que ele pega aqui na lâmina, eu vou pausar. A expectativa era o seguinte: se essas lâminas, né, se os átomos que formam essas lâminas fossem gelatinosos, igual Thomson havia proposto, a expectativa era que que todas as partículas alfa atravessariam a lâmina, ok? Todas as partículas alfa atravessariam a lâmina e que, se tivesse desvio, os desvios tinham que ter ângulos menores que 1 grau. Essa era a ideia deles. Por quê? Porque eles imaginavam que se os átomos eram gelatinosos, era um fácil dessas partículas alfa atravessar esses átomos. Né? Que é igual falar para você, imagina uma porta de gelatina e você desce tiro nela. Né? Ou seja, a expectativa sua antes de realizar o procedimento, é que todos os projéteis atravessam a porta de gelatina, né? Porque algo que é gelatinoso, ele provoca uma resistência muito pouca em relação a um momento de colisão. Então, essa era a ideia. Porém, pessoal, a expectativa foi totalmente diferente do resultado. Por que foi diferente do resultado? Porque quando essas partículas colidiam, a maioria atravessou como eles esperavam. Ó, a maioria está atravessando aqui, ó, como o esperado. Porém, ângulos, se você medisse esses ângulos aqui, ó, você vai ver que vai ter ângulo de 10 graus, 20 graus, 30 graus, né? Você vai ver que tem ângulos. Agora, isso aqui, ó, intriga, ó. Além de você ter ângulos aqui de 45 graus de desvio, agora essa volta aqui, ó, que intrigou mais ainda. Assim, como que pode a gente colidir com algo gelatinoso e a partícula bater e voltar? Com ângulos aqui, ó, que poderia, se eu contar assim, ó, eu teria ângulos de 180 graus, né? Ou seja, bate e chicotia, né? Ou seja, bate e volta. Então, isso aí realmente intrigaram e muito. Olha as angulações de desvios. Tá vendo? Essas angulações aí, pessoal, isso realmente intrigaram, né, os alunos de Rutherford. Porque você teve a maioria das partículas atravessou como eles esperavam. Beleza, ponto 1. Ponto 2. A maioria atravessou, mas com ângulos muito maiores do que a expectativa. Porque a expectativa era ângulos de até 1 grau. Você teve ângulos de 10, de 20, 40, de 50, de 90 graus. Maior que 90 quer dizer o quê? Bateram e voltaram. Bom, os alunos experimentaram, mas não conseguiram explicar, não conseguiu criar uma teoria que fosse convincente de acordo com o experimento. Aí entrou o professor Rutherford, né? O que é a ideia agora? Rutherford propõe agora que o átomo não seja um átomo gelatinoso, igual Thomson havia proposto. Então ele surge agora com uma ideia totalmente revolucionária, né, que é a ideia que o átomo é formado por um grande espaço vazio,
né, com um buraco muito grande. Então, aqui surge a ideia nuclear. Então, ele cria, né, um modelo onde ele sugere que o átomo é formado por um núcleo muito pequeno, positivo e denso, né? E que em torno desse núcleo existe uma região, né, chamada de eletrosfera, né? Então ele imagina que o átomo seja alguma coisa mais ou menos desse modelo aqui, ó. Se você olhar aqui direitinho, ó, você vai ver assim, ó, que o átomo seria mais ou menos essa ideia aqui, ó, um núcleo pequeno, positivo, e que em torno do núcleo, né, estivesse uma região que era um buraco onde estariam os elétrons. Mas esses elétrons não ofereceriam nenhuma resistência para que as partículas alfa pudessem atravessar. Então, aquele experimento que eu acabei de mostrar era como se esses átomos aqui, ó, formassem aquela lâmina de ouro, ok? Então, o que acontece? Ó, isso aqui seriam os átomos agrupados formando uma lâmina muito fina, né? E as partículas alfa são essas partículas aí, ó, que estão sendo jogadas em direção, né, a essa lâmina. O que acontece? Ó, a maioria das partículas atravessam. Por quê? Porque elas atravessam. Porque esse espaço entre núcleo e núcleo é um espaço vazio. Ou seja, então ele permite a passagem dessas partículas alfa sem nenhuma resistência. Professor, e as partículas que batiam e voltavam? Lembre que as partículas alfa eram partículas positivas. Então, o que o Rutherford sugeriu? Que o núcleo tinha a mesma carga das partículas alfa. Por quê? Porque quando essas partículas chegavam perto do núcleo, elas sofriam repulsão e voltavam. Ou seja, acontecia isso aqui, ó, batia lá e voltava. Não é que bate como bate numa parede, mas na realidade é um processo de repulsão elétrica, né? Repulsão elétrica, ou seja, o positivo vem em direção ao positivo, chega próximo e ele volta, né? Então, dessa forma, o Rutherford conseguiu convencer não só os alunos, como a comunidade científica, de que o átomo realmente não era igual Thomson havia proposto, né? Então, Rutherford surge agora, né, propondo um modelo nuclear, né? Que esse modelo ficou conhecido como um modelo planetário. Então, ele propõe agora que o átomo é formado por um núcleo, né? Um núcleo positivo, ok? Claro, o Rutherford, pessoal, depois que ele propôs essa ideia de modelo nuclear, ele sempre imaginava que o núcleo pudesse ser formado por outras partículas, né? Tipo assim, ele imaginava assim, ó, o que que difere, por exemplo, o hidrogênio do hélio? A carga do hidrogênio é o dobro da carga do hélio. Então, o próprio Rutherford, ele sempre teve a noção de que o núcleo não era algo constante, uma partícula só, mas que ele fosse um agrupamento de partículas. Então, ele acreditava que no núcleo tinha prótons, mas não foi ele que conseguiu evidenciar os prótons enquanto propôs o modelo. Ele conseguiu evidenciar os prótons quando o modelo dele já tinha sido modificado através de Bohr e depois através de Sommerfeld. Então, mas didaticamente a gente diz que o modelo de Rutherford era composto por um núcleo formado por prótons e por nêutrons. Lembro vocês mais uma vez, ó, o modelo de Rutherford foi proposto em 1911. Os prótons foi evidenciado pelo mesmo Rutherford, mas em 1918, e os nêutrons foi evidenciado em 1932. Quer dizer o quê? Né? Que essas partículas elas foram evidenciadas muito depois que o modelo havia sido proposto. Porém, se acreditava que o núcleo era formado por prótons e partículas neutras. Prótons, que eram as partículas positivas que faziam um elemento ter carga múltipla um do outro, tipo que a carga do hélio ser o dobro da carga do hidrogênio, a carga do lítio ser o triplo da carga do hidrogênio, a carga do sódio ser 11 vezes maior que a carga do hidrogênio. Então, isso proporcionava para eles imaginar que o átomo era formado o núcleo era formado por prótons. Porém, evidência que esses prótons estavam lá, só conseguiram em 1918. Tudo bem, pessoal? E em torno do núcleo existia uma região que ele denominou como eletrosfera, né? E imaginou que nessa eletrosfera era onde estavam quem? Os elétrons. Dessa forma, pessoal, ele consegue explicar
tanto o fenômeno, né, de bombardeamento da lâmina de ouro, né, que foi feita com ouro, foi feita com platina, é claro, e também ele consegue explicar também, pessoal, o fato dos elétrons lá no tubo de raios catódicos serem arrancados com tão facilidade, né? Ou seja, ao invés da gente imaginar que os raios catódicos saíam daquelas lâminas por causa que era gelatinoso, agora você sabe que eles saem porque eles estão numa região que estão ligados ao núcleo simplesmente por força eletrostática e um espaço muito grande entre eles. Tudo bem? Através da quantidade de partículas que atravessaram, né, o Rutherford fez uma estatística e ele propõe que, em geral, lógico que isso varia de átomo para átomo, mas, em geral, o raio da eletrosfera é de 10.000 a 100.000 vezes o raio do núcleo. O raio da eletrosfera é de 10.000 a 100.000 vezes o raio do núcleo. Tudo bem? Bom, dados posteriores, né? Isso aqui é algo que lá na frente, mas eu coloco o dado aqui para você agora, que a massa de um próton é aproximadamente igual à massa de um nêutron e que é tanto a massa do próton como a massa do nêutron, ela é 1.836 vezes maior do que a massa de um elétron, tá? Então, vou repetir para você. A massa de um próton é aproximadamente igual à massa de um nêutron e a massa de um próton ou de um nêutron é 1.836 vezes, tá, maior que a massa de um elétron. Lógico que isso, tá, é massa inercial, tá? Isso não é massa relativista. Estou considerando como se o próton estivesse em repouso, como se o nêutron estivesse em repouso, como se o elétron estivesse em repouso. Tudo bem, pessoal? De boa? Sim, mando sim, Laísa. Logo após a aula, eu mando para a Laís e ela manda isso para vocês, tá? Igual os demais que eu mandei. Pessoal, agora a questão é o seguinte. Uma observação. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. O modelo de Rutherford ficou definido da seguinte forma. Ó, o átomo é formado por um núcleo pequeno, positivo e denso, com elétrons que se movem em órbitas circulares em torno do núcleo, sem restrição de raio, sem restrição de energia. Quer dizer que Rutherford não propôs nenhuma restrição em relação a como que o elétron girava, se ele podia estar girando rápido, se ele podia estar girando lento, se ele tinha uma energia X, uma energia Y, então não teve restrição para isso. Se o elétron estava girando mais perto do núcleo, se estava girando mais distante do núcleo, então ele não criou nenhuma restrição. Por isso que é definido dessa forma. Diferente do modelo de Bohr, que apresenta algumas restrições, tá? Agora vem aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que o Rutherford, os alunos de Rutherford, bombardeou lâminas de ouro, tudo bem? Eu já encontrei alguns livros também, né, de nível superior, demonstrando o experimento também com lâmina de platina, né? Então eu pergunto para você o seguinte: se eu tivesse uma lâmina de ouro, bombardeando uma lâmina de ouro, igual ele fez aqui, ó, bombardeando uma lâmina de ouro, né, com partículas alfa, bombardeando uma lâmina de platina, você acha que o resultado seria o mesmo ou você acha que o resultado seria diferente? O que vocês acham? Porque a lâmina de ouro houve vários desvios assim, ó, com ângulos. Teve até uns que voltaram aqui, né? E a da platina, será que seria o mesmo experimento? Seria que seriam os mesmos resultados? Bom, eu já vi, né, o mesmo experimento, né, em alguns livros narrado com a placa, né, a lamínula de platina. Porém, né, já é de se pensar que eles também usaram lâminas de outros metais. Por que eles usariam lâminas só de ouro ou de platina, né? Se na época era conhecida várias lâminas. Então eu pergunto para você agora, vamos mais longe. E se tivesse usado lâmina de zinco? E se tivesse usado uma lâmina de alumínio? Será que os resultados seriam os mesmos? O que vocês acham? O que vocês acham que aconteceria bombardeando uma lâmina de alumínio e uma lâmina de zinco? Alguém tem uma ideia? Pode abrir o microfone e falar, caso você tenha. A pergunta que eu faço é o seguinte: os resultados seriam os mesmos ou seriam resultados diferentes?
Diferente. Diferentes, eu acho. Por que você acha que seria diferente? Eu acho que é porque tem menos elétron para desviar as partículas. Pois é, mas você acha que são os elétrons que desviam as partículas? Deixa eu lembrar vocês, você sabe quem que é que desvia as partículas? É o núcleo. Porque lembra que as partículas alfa são positivas, tá? As partículas alfa são positivas. E o núcleo dos átomos? Positivo. Então, eles desviam por repulsão e não por atração. Então, o que a gente vai pensar? Nós temos que pensar o seguinte, olha, o ouro tem número atômico 78, ou seja, tem 78 prótons no núcleo. A platina, desculpa, 70 e... acho que 79, desculpa que eu escrevi errado, tá? O ouro tem número atômico 79. Deixa eu só conferir se é 79 mesmo. Acho que é 79 mesmo o ouro. O ouro tem número atômico 79, enquanto que a platina tem número atômico 78. Ou seja, a diferença aqui, pessoal, ó, é um próton. Então, praticamente, os resultados seriam o quê? Os mesmos. Agora, se você pensar no alumínio, que tem número atômico 13, pessoal, os desvios seriam bem menor, tá? Bem menor. É lógico que você ia ter alguns voltando aqui, ó, mas os desvios das partículas que atravessaram seria menor. Por quê, professor? Porque quando você tem um núcleo, né, cheio de carga positiva, quando a partícula alfa, que é positiva também, caminha em direção a esse núcleo aqui, ó, quando ele chega aqui, ó, passa perto do núcleo, o núcleo vai e empurra ele. Aí você tem um desvio. Esse desvio aqui, ó, eu posso falar que ele ocorreu em relação ao núcleo com um ângulo alfa. Agora, se você tem, por exemplo, um núcleo com a quantidade menor de prótons, né? Quando essa partícula alfa aqui, ó, passa perto desse núcleo, o ângulo de desvio vai ser o quê? Menor. Por quê? Porque você já aprendeu isso, né? Pela lei de Coulomb, que a força elétrica, ela é uma constante, mas ela é uma constante que multiplica a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Isso a gente chama de lei de Coulomb, não é? Então acontece o seguinte, se esse Q1 aqui for a carga do elétron e esse Q2 for a carga do núcleo, quer dizer o quê? Que quanto maior a carga do núcleo, maior vai ser a força de repulsão. Consequentemente, maior vai ser o desvio da partícula. Então, quer dizer que núcleos com cargas maiores, núcleos com números atômicos maiores, consequentemente, provocariam um desvio maior. Pode ser que, quando eles usaram lâminas de alumínio, os desvios foram tão pequenos quanto eles esperavam. Né? Provavelmente, na hora que eles foram para o zinco, que tem número atômico 30, os desvios aumentaram. Né? Quando foi para a platina, aumentou mais ainda. Quando foi para o ouro, aumentou mais ainda. Provavelmente, né, quando você faz experimentos, você faz modificação das variáveis. Então, é possível, tá, que eles tenham usado lâminas que teriam números atômicos menores e que chegaram, né, a conclusões diferentes das alcançadas pela lâmina de platina e de ouro. Entenderam isso aí, pessoal? Entenderam? Então, é o seguinte, em 1913, um, um, um físico, né? Na verdade, ele era químico e físico, inglês, ele conseguiu, através de um processo chamado de difração de raio-x, né? Esse cara é chamado de Henry Moseley, né? Um britânico muito inteligente, novinho, ele conseguiu, através de um método chamado difração de raio-x, calcular o número de prótons, ou melhor dizendo, a carga que o núcleo tinha. Porque eles imaginavam que no núcleo tinha prótons, mas né, não era evidenciado. Porém, o Moseley conseguiu determinar qual que eram essas cargas. Então, ele descobriu o seguinte, né? Ele falou assim, olha, a carga do núcleo do hélio é o dobro da carga do núcleo do hidrogênio. A carga do núcleo, então ele tipo assim, ó,
ele fez os cálculos assim, ó. Ele pegou o hidrogênio, pegou o hélio, pegou o lítio, só para você ter uma ideia. Então ele falou assim, olha, a carga do núcleo do hélio é o dobro da carga do hidrogênio. A carga do núcleo do lítio é o triplo da carga do hidrogênio. Então o que ele pensou? Falou assim, então vou chamar o hidrogênio de 1, né? Como a carga do núcleo do hélio é o dobro da do hidrogênio, vou chamar de 2. Como a carga do lítio é o triplo da carga do hidrogênio, vou chamar de 3. Né? Por isso que o hidrogênio ele chamou de 1, acertadamente, tá, pessoal? Porque posteriormente descobriu que esse número atômico estava diretamente relacionado ao número de prótons que existe no núcleo. Tudo bem? Então, na realidade, quando o Moseley estava calculando o número atômico, ele estava calculando a carga do núcleo. Então, falava só, esse núcleo aqui tem carga 1, esse núcleo aqui tem carga 2, esse núcleo aqui tem carga 3. Por que esse aqui tem 1? Porque ele era a menor carga, então ele chamou de 1. Por que esse daqui era 2? Porque era o dobro do hidrogênio. Por que esse daqui tem carga 3? Porque ele era o triplo da carga do hidrogênio. Mas eles não contaram, ele não contou os prótons que existiam, porque até então eles não tinham evidência que lá no núcleo tinha prótons. E ele descobriu o seguinte, que cada elemento químico, né, cada átomo de elemento químico diferente apresentava uma carga nuclear diferente. Então isso passou a caracterizar o elemento químico, né? Ou seja, então os elementos químicos, eles são caracterizados pela carga nuclear, que é chamado de número atômico, tá? O número atômico, pessoal, é representado pela letra Z por causa de origem de uma palavra alemã. Essa palavra alemã, né, é número em alemão, começa com a letra Z. Por isso que utilizaram essa letra como simbologia, tudo bem? Hoje a gente já sabe que o número atômico corresponde ao número de prótons e ele caracteriza cada elemento. Por exemplo, o que faz o oxigênio ser o oxigênio? Ter 8 prótons no núcleo, ou seja, ter carga 8, né? O que faz o alumínio, os átomos de alumínio serem classificados como alumínio? Terem 13 prótons no núcleo, ou seja, carga 13. O que faz o cobalto, por exemplo, ser classificado como um elemento, um átomo pertencente ao cobalto? Ter 27 prótons no núcleo, ou seja, ter carga nuclear 27. Ou seja, o oxigênio tem carga 8 vezes maior do que o hidrogênio, o alumínio tem carga nuclear 13 vezes maior que o hidrogênio, o cobalto tem carga nuclear 27 vezes maior do que o hidrogênio. Isso é carga nuclear que nós chamamos de número atômico, tudo bem? Posteriormente, após a descoberta, tá, pessoal, que no núcleo existia prótons, que no núcleo existia nêutrons, tá? Os nêutrons foram descobertos, foi evidenciados em 1932. Então, um físico chamado Heisenberg criou, tá, um conceito chamado número de massa. O que era esse conceito número de massa? O número de massa seria a soma dos prótons e dos nêutrons que o átomo tem no seu núcleo, né? Isso foi criado posterior à descoberta à evidência do nêutron, tá? Lembre-se, acreditava-se que o nêutron existia, mas só foi evidenciado em 1932, depois do último modelo atômico proposto, depois da mecânica quântica, tá? Então, o que é o número de massa? O número de massa, então, seria a soma dos prótons e dos nêutrons, representado da seguinte forma: o número de massa não tem a ver com massa, tá, pessoal? O número de massa é quantidade. O número de massa é o número de partículas positivas, mas o número de partículas sem carga que está presente aqui nesse núcleo aqui, ó. Observa o núcleo do átomo aqui, ó. Tem muita gente que acha que o núcleo do átomo é alguma coisa estática. Não é, pessoal. Os prótons e os nêutrons, eles ficam movimentando mais ou menos assim, ó, nesse modelo que eles criaram aqui, ó, nessa animação aqui, tá? Os prótons e os nêutrons, eles não ficam parados em relação a um referencial inercial. Eles ficam em movimento, tá? Eles ficam trocando de posição constantemente, semelhante a essa animação que os apresento na tela, tá? Bom, se eu pegar para o oxigênio, um exemplo de um oxigênio, existe o oxigênio que tem 8 prótons e 8 nêutrons. Consequentemente, esse oxigênio teria número de massa 16.
Um exemplo de alumínio, alumínios que tem 13 prótons e 14 nêutrons. Então, o número de massa dele seria 27. Um exemplo de átomo de cobalto, com 27 prótons e 32 nêutrons. Consequentemente, esse átomo teria número de massa 59. Presta atenção, número de massa é a quantidade de partículas presentes no núcleo do átomo. Não tem nada a ver com massa atômica. Massa atômica é uma coisa, número de massa é outra coisa diferente. Massa atômica está relacionado com massa mesmo, tá? Enquanto que número de massa está relacionado com quantidade de partículas. Como que a gente representa os átomos, né? A gente representa, em geral, por um símbolo químico. Esse símbolo químico, como que a palavra correta? Tipo assim, ele é denominado, ou ele é escolhido, né? Através de um órgão internacional, que a gente chama de IUPAC. É esse órgão que determina qual vai ser o símbolo para cada elemento químico. Em geral, regra, ele é formado por uma letra maiúscula. Quando for por duas letras, uma maiúscula seguida de uma minúscula. O número de massa vai aparecer sempre na parte superior, pode ser superior direita ou superior esquerda, o mais comum é do lado esquerdo, tá? Enquanto que o número atômico, que é a carga nuclear, que representa o número de prótons, vai ser sempre do lado inferior esquerdo, sempre do lado inferior esquerdo. Aqui alguns exemplos, né? Tipo o carbono, o titânio, o polônio, o bário, o cloro. Tudo bem? Bom, para esses elementos aqui, eu vou ensinar vocês como que a gente tira, né, através dessa simbologia aqui, ó, isso representa um átomo, ok? Se eu colocar só o símbolo químico, representa um elemento. Se eu coloco o número de massa, representa um átomo pertencente àquele elemento. Então, todos esses exemplos que eu coloquei aqui na tela representam átomos daquele elemento químico. Então, aqui é átomo de carbono 14, né? Ou seja, um átomo que pertence ao elemento 14. Para eu retirar esses dados aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, né? O número de massa aqui é 14, o número atômico é 6, e quando eu quero descobrir o número de nêutrons, o que eu faço? Eu pego o número de massa e subtraio o número de prótons, né? Número de massa menos o número de prótons, ok? Deu, ó, 14 menos 6, deu 8 nêutrons. Como que eu descubro o número de elétrons? O número de prótons é igual ao número de elétrons quando o átomo está neutro. Tudo bem? Bem simples, ó. Número de massa do polônio, 209. Número atômico, 84. Número de nêutrons, 209 menos 84, 125. Número de elétrons, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Número de massa desse cloro, 35. Número atômico, 17. Número de nêutrons, 35 menos 17, 18. Né? Número de elétrons, 17, porque todo átomo neutro tem um número de prótons igual ao número de elétrons. Né? Número de massa, 48. Número atômico, 22. Está aqui para o titânio. 48 menos 22 dá 26. Número de elétrons, 22. Número de massa, 137. Número atômico, 56. Número de nêutrons, 81, que é 137 menos 56 dá 81. E o número de elétrons, 56. Alguma dúvida em relação a isso aqui? Sei que vocês já viram isso aí, talvez já que é só uma pequena revisão mesmo, né? Acho que a maioria não tem nem dúvidas nessa parte, né? Isótopos. Agora, nós temos algumas relações que a gente chama de relações internucleares, né? O que são isótopos? Os átomos são classificados de acordo com essas relações internucleares. Por exemplo, isótopos, né? Essa palavra iso vem de igual e topos vem de lugar. Então, isótopos significa o quê? Mesmo lugar. Né? Ou seja, então são átomos que são encontrados no mesmo lugar. Átomos são encontrados juntos. Se eles são encontrados juntos é porque são átomos do mesmo elemento. Por isso que deram esse nome, tá? A gente conhece mais na decoreba, né? A decoreba é o quê? Isótopos, termina com P, prótons. Então fala, isótopos são átomos que têm os mesmos número de prótons. Isso é verdade, apesar de ser um macete, é verdadeira a ideia, tá? São átomos do mesmo elemento químico, portanto, possui o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Vai diferir pelo número de nêutrons e o número de massa. Os isótopos, por exemplo, ó, eu tenho o isótopo do carbono, né,
que eu tenho o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. Né? Deixa eu só ver um negócio aqui. Ó, eu tenho 3 isótopos para o carbono. Perceba que são átomos do mesmo elemento. Ó, eles têm o mesmo número de prótons, tá vendo aqui? Ó, 6, 6, 6, por isso que pertence ao elemento carbono. O primeiro é o carbono 12, o segundo é o carbono 13 e o terceiro é o carbono 14, que está aqui. Ó. O 14, eu coloquei esse símbolozinho aqui para dizer que o 14 é um isótopo radioativo, né? O 14, carbono 14, é um isótopo radioativo, tudo bem? Se eu tirar os dados aqui, eu vou ter que o número de massa desse carbono é 12, o número de prótons é 6, o número de nêutrons vai dar 6. Do segundo, o número de massa é 13, o número atômico é 6, o número de nêutrons 7. O terceiro carbono, que é o carbono 14, o número de massa é 14, o número de prótons é 6 e o número de nêutrons é 8. O que você percebe? Ó, o número atômico é o mesmo, o número de nêutrons é diferente, consequentemente, se o número de nêutrons é diferente, o número de massa também vai ser diferente. Então, o que eu falo para você? Isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons e número de massa diferente, tudo bem? Como que você dá nome para um isótopo? Você fala o elemento, hífen e o número de massa, sempre. Tipo, ó, carbono, hífen, número de massa 12. Carbono, hífen, número de massa 13. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Essa aqui, ó, eu tenho as porcentagens aqui, ó. Aqui eu tenho 99,9% dos carbonos da natureza é o carbono 12, 0,1% é o carbono 13, que está 1,1, tá, pessoal? Mas está errado, é 0,1, tá? 0,1% dos carbonos da natureza é 13, e o carbono 14 só tem, a porcentagem dele é em torno de 10 a menos 7, a ordem de grandeza, né? Então, a quantidade é tão pequena, tão pequena, tão pequena, que a gente chama isso de traços, ok? Mas é em torno de 10 a menos 7, ok? Então, aqui, ó, é 0,1. Eu coloquei 1,1, mas está errado, tá? Isso aqui eu já fiz, estou repetindo aqui sem querer. Isóbaros, né? Isóbaros agora são átomos, né, de elementos diferentes, né? Átomos de elementos diferentes que vão ter o mesmo número de massa. Então eu tenho o germânio, que tem número de massa 76, aqui eu tenho o selênio, que tem número de massa 76. Observe que o número de prótons agora é diferente, o número de nêutrons também é diferente. Então, isóbaros são átomos, né, de elementos diferentes, ou seja, tem número atômico diferente, mas que tem o mesmo número de massa, né? Essa palavra aí, ó, iso igual, baros, vem de barômetro, baros, força, pressão, né? Ou seja, então ele está falando para você assim, ó, se eles têm o mesmo número de partículas, né? Então eles exercem a mesma força, a mesma pressão. Por isso que eles deram esse nome, cunharam, né? Esse nome isóbaros. Tudo bem? É importante, né, a gente lembrar, já vou repetir para você novamente, né, que número de massa é diferente de massa atômica, ok? Isótomos. O que são isótomos? Isótomos são átomos de elementos químicos diferentes também, mas que vão apresentar o mesmo número de nêutrons. Por exemplo, aqui eu tenho o boro 11, né, que eu tenho número de massa 11, número de prótons 5, número de nêutrons 6. Tem o carbono 12, que tem número de massa 12, número atômico 6 e número de nêutrons 6. Perceba que o número de massa é diferente, o número de prótons é diferente, mas eles têm o mesmo número de nêutrons. Aí eles são chamados de isótonos, né? Iso vem de igual, tônus vem de tensão, né? Ou seja, isso quer dizer o seguinte, que se você tem o mesmo número de nêutrons, eles isolam a mesma tensão, a mesma repulsão que um poderia isolar no núcleo, o outro isola na mesma ordem de grandeza. Ou seja, o isolamento eletrostático gerado por esses nêutrons é o mesmo isolamento eletrostático gerado por esses nêutrons. Lógico que aqui vai ter mais repulsão porque aqui tem mais prótons, mas em termos de isolamento, o quanto isso isola é igual o quanto isso isola. Por isso que são chamados de isótonos, né? Ou seja, iso igual, tônus vem de tensão, isolam a mesma tensão. Tudo bem?
Porém, na decoreba, a gente fala o quê? Que isótonos são átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Isótonos, termina com N, nos, nêutrons. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Pergunta? Não? Beleza. Então vamos para frente aqui para a gente diferenciar aqui, ó. Íons são átomos que ganharam ou perderam elétrons, né? Tornando-se eletricamente carregados. Ou seja, íons são átomos que têm ou mais elétrons do que prótons ou mais prótons que elétrons. Porém, um átomo nunca perde próton, né, pessoal? Ou ele ganha elétron ou ele perde elétron. Se um átomo um íon, ele é positivo, né? Nós vamos chamar ele de cátion. O que são cátion? Cátions são átomos, né, que perderam elétrons, ou seja, o número de prótons é maior do que o número de elétrons. A gente vai sempre representar o excesso de carga na parte superior. Por exemplo, sódio mais. Estou dizendo para você que o número de massa desse sódio é 23, que o número atômico dele é 11, que o número de nêutrons, 23 menos 11, dá 12, e que o número de elétrons é 10. Se eu tenho 11 prótons, que são cargas positivas, e 10 elétrons, né, pessoal? Eu tenho uma carga positiva a mais, que é o que aparece aqui, ó, uma carga positiva a mais, ok? Quer dizer que esse átomo perdeu um elétron. Para esse daqui, ó, eu tenho número de massa 27, número atômico 13, número de nêutron 14. Número de elétrons, você percebe que eu tenho 13 prótons a mais do que elétrons. Esse número de excesso de carga positiva aparece aqui em cima também, tá? Os ânions, né? Ânions são íons negativos, ou seja, vão ter agora mais elétrons do que prótons, né? Tipo esse exemplo aqui, oxigênio 17, número de massa, número atômico 8, número de nêutrons 9, ok? E agora o seguinte, como ele ganhou 2 elétrons, o número atômico dele é o quê? 10. Ou seja, se ele tem 2 elétrons a mais do que prótons, o excesso de carga negativa é escrito aqui na parte superior direita, tá? A mesma coisa para esse nitrogênio, que tem massa 14, tem número atômico 7, número de nêutrons 7, 10 elétrons. Tem 10 cargas negativas a mais do que os prótons, por isso que isso aparece aqui em cima. Andei um pouquinho mais rápido, pessoal, porque a nossa aula está encerrando, e é ruim quando a aula cai e você fica falando, né, a aula sozinha, tá? Então, pessoal, eu vou deixar, né, a aula está gravada, vocês vão receber o vídeo também, fica lá na plataforma, e eu passo os slides para vocês daqui a pouquinho através da Laís. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Duvidinha? Beleza. Próxima aula a gente entra no modelo quântico, que é o modelo de Bohr, beleza? Grande abraço para vocês e até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.